Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e case de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa é um oferecimento do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que há mais de 6 décadas atua como um grande parceiro do crescimento sustentável da nossa região. O BRDE apoia projetos que geram inovação, fortalecem o agronegócio, impulsionam indústrias, comércio, cultura e ajudam municípios a se desenvolverem, sempre com crédito inteligente para quem sonha e faz acontecer. Também do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados, com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transformam o Paraná. Também temos o apoio do Biopark, que é um parque tecnológico que une educação, pesquisa e negócios, criado pelos fundadores da Prat Dona Duzi. É um ambiente para morar, estudar, empreender e inovar. Biopark, um ecossistema que transforma o futuro. BRDE, CREA Paraná e Biopark, juntos apoiando quem constrói o futuro do nosso país. Eu sou Gilles Balbinotti e já peço para você nos seguir nas nossas redes sociais. Sigam-nos no Instagram, acompanhem o nosso canal no YouTube, no Spotify e não percam nenhum conteúdo exclusivo desse programa. A palavra que define o nosso episódio de hoje é Fintechs. E por isso eu estou aqui com o José Manuel Barbosa, conselheiro pelo IBGC, autor e atualmente diretor de estratégia, marketing e crescimento do J17 Bank. Ao longo de sua carreira tem apoiado scale-ups, instituições financeiras e fintechs em planejamento, estruturação, modelagem de negócios, aderência tecnológica e projetos de change management. Alguns deles premiados. Seja muito bem-vindo, meu nobre José Manuel Barbosa. Uma alegria ter você aqui conosco no programa Quebrando a Lâmpada. Você que quebrou lâmpadas e transformou ideias em ações concretas. A sua jornada é muito inspiradora. E esse é o propósito desse programa, José Manuel, do Quebrando a Lâmpada. É inspirar quem está acompanhando esse nosso programa no Paraná, no Brasil e no mundo, já que o sinal vai para muitos países. Seja bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui e já te passo a palavra para ver essa sua primeira fala, falar um pouquinho do José Manuel e, de novo, te agradeço muito pela tua presença aqui no programa. Muito obrigado, Gilles, um prazer, agradeço demais o convite, estar aqui com vocês, contando um pouco das histórias que fizeram com que eu quebrasse algumas lâmpadas, quebrasse a cabeça, quebrasse a cuca. E eu quero compartilhar com a audiência que está aqui prestigiando o programa hoje um pouquinho dessas histórias, erros, acertos, sonhos, devaneios e deixar alguma mensagem positiva aqui para a sua audiência. Bacana. Eu ia começar falando um pouquinho da sua carreira, né? Como é que foram os pontos de virada. Mas antes disso, eu queria te provocar e ouvir de você. Como é que foi aí a tua infância? A gente costuma falar, e eu acredito nisso, as crianças nascem cientistas, nascem inovadoras, mas muitas vezes o sistema vai ceifando essa criatividade. Como é que foi a sua infância? Construiu os próprios brinquedos? Era inquieto? Já inovava desde cedo, José Manuel? Olha que bacana. Normalmente a gente fala do início da carreira para cá e normalmente a gente não fala da nossa vida anterior, mas eu sou paulista, nascido e criado em São Paulo, vim para Curitiba em 2001 e eu fui uma criança muito curiosa. Adorava
o Lego, montava com bloquinhos de construir os pequenos edifícios. Até era tudo muito divertido, mas começou a ficar mais legal quando eu desmontava as coisas eletrônicas, mecânicas, despertadores, por exemplo, e montava de novo, eles funcionavam e ainda sobravam peças. Então, naquele momento, a curiosidade sempre falava muito mais alto quando criança. E eu também sempre observei que eu tinha bastante naturalidade para me comunicar. Não pelo dom da palavra, mas eu conseguia fazer com que as pessoas compreendessem aquilo que eu queria explicar. E eu fui desenvolvendo essas habilidades, juntando com comunicação, curiosidade. Então, sempre gostei muito de ler. Vivia frequentando bibliotecas, fui muito estimulado pelos meus pais para isso. Houve uma fase que eu não gostava não, tá? Mas depois a gente foi descobrindo. E aí eu comecei a enveredar pela carreira da criatividade, fui trabalhar com vendas, comecei lá atrás. E aí fui parar lá no Banco Nacional, isso há muito tempo atrás, né? Não existia internet ainda. E sempre me envolvendo com coisas novas. Então, aquela pessoa que era o José Manuel criança é a mesma pessoa hoje, a gente só envelheceu. E eu sou pai jovem, enfim, fui pai velho. E o meu filho tem 11 anos. E desde que ele nasceu, eu descobri que aquela criança continua aqui, ela só vestiu máscaras sociais. E aí, quando eu tenho a oportunidade de me divertir e ser criança de novo com ele, eu sou. Mas aproveito para deixar bons exemplos e boas inspirações para ele também. Mas é uma geração completamente diferente da nossa, resguardadas as suas diferenças. Ele também é criativo, é bom comunicador. Eu acho que a gente tem que ir deixando esse legado para os nossos. Não, bacana ouvir isso, né? Essa é uma questão que sempre surge no nosso bate-papo aqui no Quebrando a Lâmpada. Essa diversidade, né, das gerações, a X, que somos nós, né? Imagina que seja a X com os mileniais, enfim, como conviver e como cada um entender, né, a sua forma de pensar. Um ponto importante que você falou, né, a questão da leitura, tu já deixa um primeiro recado importantíssimo. As pessoas precisam voltar a ler mais, né, para realmente formar a sua opinião, ter a sua, criar esse conhecimento, e o papel importante do ambiente favorável a essa criatividade. Você falou dos pais, obviamente, né, com a família, mas também todo o ambiente da escola, né, isso é muito importante. E o próximo passo, como é que foi daí, enfim, passou esse momento, como é que foi assim até chegar, né, nos seus primeiros empreendimentos? Como é que foi essa jornada, o ponto de virada, que são questões que eu sempre coloco para os nossos entrevistados, que muitas vezes as pessoas não conseguem encontrar esse ponto de virada. Não, vou empreender, vou inovar, vou criar uma empresa, vou fazer a faculdade. Fala um pouquinho dessa tua jornada do José Manuel, que eu vejo que vai ser bem importante para inspirar as pessoas. Legal. Eu me lembro também quando eu era criança, veja como as coisas se conectam. Quando eu era criança, eu adorava passar numa agência do Banco Itaú, que existia ali perto de casa, e eu pegava aqueles blocos de formulários de depósito. Há muito tempo atrás, os nossos ancestrais carregavam dinheiro, iam lá numa agência e tinha uma coisa chamada caixa, onde a gente depositava dinheiro com uma ficha de depósito. Parecia um talão de cheques. E naquela época eu gostava de brincar de escritório com os meus amigos, e aquela veia do negócio, do plano de negócios do escritório já existia. Isso foi muito divertido. E aí, com 16 anos, vai fazer 40 anos, no ano que vem, eu fui para o meu primeiro emprego, no dia 3 de março de 1986, como contínuo do Banco Nacional. O Banco Nacional, naquela época, era o 4º maior banco brasileiro. Ele era absolutamente gigantesco, fundado pela família dos Magalhães Pinto, lá em Minas Gerais. E eu tive a sorte de trabalhar na Matriz, na Avenida Paulista, esquina com Rua Augusta, hoje é uma agência do Banco Safra, e foi meu primeiro emprego com carteira assinada em São Paulo. O último emprego também foi na Avenida Paulista, já no edifício Olivetti. Essa é uma história que a gente vai contar mais para frente. E no Banco Nacional, como contínuo, muito curioso, eu sempre estava disponível para ajudar as pessoas. E aí eu tive uma ascensão muito rápida, porque eu era muito curioso, muito disposto também.
Então, de contínuo eu virei escriturário, de escriturário eu virei caixa, de caixa eu virei tesoureiro, de tesoureiro eu virei subgerente, de subgerente eu virei gerente de posto de atendimento, e aí eu era já gerente de agência. Então, isso num intervalo muito pequeno de tempo. Isso foi muito divertido na minha carreira. Mas a vida de banco, ela é muito orientada a processos, protocolos. Bem definida, né? Bem engessada. Totalmente definida. Mas eu gostava muito disso. Era todo o meu caminho de aprendizado. E aí eu descobri outro mercado fantástico, o da comunicação. E aí eu tive o prazer de trabalhar na Editora Abril. Trabalhei algum tempo na Editora Abril, com projetos muito bacanas, incluindo a revista Exame, os guias, ainda existia a lista telefônica na época. E depois eu fui para um projeto muito marcante na Editora Globo, onde eu participei do desenvolvimento da revista Marie Claire no Brasil e das primeiras 4 edições. Eu fui responsável pela venda de espaços publicitários para as agências. Eu lembro que era o lançamento do novo Santana, da Volkswagen e do Versalhes. Olha só. Isso faz muito tempo, acho que 1992, alguma coisa assim. É só pegar o ano em que a revista Marie Claire foi lançada. Isso foi muito bacana. E aí, depois disso, eu acabei chegando numa empresa chamada Olivetti, que nos anos anteriores tinha sido uma potência no Brasil. Mas naquela época, já no final dos anos 90, a Olivetti ainda, embora tenha sido muito conhecida pelas máquinas de escrever, suprimentos para escritório, copiadoras, impressoras, calculadoras e agendas eletrônicas, tinha como principal negócio no Brasil a venda de sistemas bancários e equipamentos para bancos. Pouca gente sabia disso, mas no final dos anos 90... quase todos os bancos brasileiros usavam os sistemas de core banking da Olivetti. Então, quando alguém do Bradesco ligava o computador de manhã, aparecia lá a Olivetti. Os sistemas do banco eram fabricados pela Olivetti, os servidores, os computadores, e praticamente quase todos os caixas eletrônicos do Brasil. E muitas vezes eles eram vendidos para os chamados integradores de sistemas, que agregavam outros recursos e serviços e colocavam a sua marca. Mas o equipamento ele era fabricado pela Olivetti. Aí, ao final dos anos 2000, no final dos anos 90, a Olivetti acabou adquirindo a totalidade das ações lá na Itália, da Telecom Itália. A Olivetti é dona da Telecom Itália. E aí a Telecom Itália tentou fazer o seu Open Office no Brasil e teve bastante dificuldade porque o modelo brasileiro é bastante difícil. E aí nós da Olivetti naquela ocasião ajudamos bastante. E o CNPJ, que quase centenário da Olivetti no Brasil, acabou ali no final dos anos 90, tornando-se o CNPJ da Telecom Itália, que todo mundo conhece, que é a TIM. Que legal, que bacana esse caminho. A gente está finalizando o primeiro bloco já, José Manuel, e no segundo bloco a gente inicia, que já vou te colocar a questão aqui, os desafios, os aprendizados nessa jornada, e transformando os comportamentos que tu considerou como importante para essa tua jornada. Isso vai ser bem importante para quem está ouvindo. Não saia daí, porque a nossa conversa está só começando e tem muito mais no segundo bloco. O Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.
Sejam bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. Nossa conversa de hoje é com José Manuel Barbosa, do J17 Bank. Se eu errei, né, a forma de falar o banco, tu me corrige. Agora voltamos para a nossa conversa, que vai continuar sendo muito interessante, José Manuel. Deixei uma questão para você no primeiro bloco, né? Essa tua jornada, né? Quais foram os aprendizados, que comportamentos empreendedores, inovadores que tu poderia sublinhar, e também nessa mesma questão, os desafios, ou seja, da inovação, da transformação digital, ou seja, fala um pouquinho dessa questão, desses aprendizados e dos desafios. Acho que é muito legal, e das dificuldades também, né? Os erros e acertos. A parte interessante é aquilo que nós aprendemos ontem, hoje talvez tenha pouco valor se você não conseguir ter conteúdo para desenvolver através disso uma solução. Quando a gente fala em inovação, muita gente rotula inovação de invenção. Ok, é um conceito. Não vou discutir, mas eu entendo que inovação refere-se a algo que deixou de produzir resultado ou efeito, ou seja, surgiu uma restrição. E eu preciso remover essa restrição. Quando eu removo essa restrição e essa barreira, eu inovo. E quando é que a gente sabe que inovamos? Quando você remove uma restrição e aparece uma nova. Ou seja, aquilo que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. E determinadas coisas que funcionavam muito bem até ontem, a partir de hoje não funcionam mais. Por quais razões? O mercado ele muda constantemente, o comportamento do consumidor muda, os hábitos mudam, a sua empresa está mudando, o seu concorrente está mudando. Nós não podemos ficar parados no mesmo lugar, isso todo mundo já sabe. O que a gente pode fazer para destruir o nosso negócio? Sim, destruir o nosso negócio antes que o seu concorrente o faça. Porque quando ele destruir o seu negócio, você provavelmente não vai conseguir se reerguer. Mas quando você repensar o seu negócio e destruí-lo positivamente, você estará preparando uma nova oferta para um novo mercado. Claro, não vou deixar de atender o meu mercado anterior. Algumas características são natas do empreendedor, e quando a gente fala de empreendedor, não precisamos falar apenas do empresário. O perfil empreendedor é o perfil do criador, aquele que agrega valor. Ele cria negócios, inventa soluções, agrega valor e traz benefícios a partir daquele produto que ele entregou, daquele serviço também. Resiliência é importante. Curiosidade é muito importante. Obter repertório, ter uma grande vontade de aprender e um impulso tremendo de ensinar. Não ter medo de sentir-se frágil. Se exponha. Mostrar vulnerabilidade não é fraqueza, porque isso vai permitir que você se exponha para aprender. É necessário ter muita coragem, mas é necessário também ouvir bastante, conversar com pessoas, se agregar, buscar networking. Se você é uma pessoa que quer ficar sentado quietinho no seu canto, atendendo o telefone ou vendendo pela internet, sinto te informar, o seu negócio em breve vai acabar. Sim. Porque não há nada mais constante hoje em dia do que a mudança. Então é absolutamente necessário tudo isso. Agora, nós vivemos um momento muito mais fácil e favorável para o empreendedorismo do que há 30 anos atrás. Hoje, os ciclos para que as empresas sejam criadas e amadureçam são muito mais curtos, porque o volume de informação disponível ele é muito maior. Só que observe, em meio a tanta informação, nós temos uma grande quantidade de conteúdos estruturados, mas também uma quantidade igual de conteúdos não estruturados. Então, busque informação no lugar certo. Cuidado com a gurulândia. Cuidado com... E é muito forte isso, né? Não quero falar mal da turma que vende infoconteúdos, até porque tem alguns muito bons. Eu consumi ótimos conteúdos de comunicação não violenta através de infoprodutores, sim, ok? Mas tem muito charlatão nesse negócio, ok? Procure conhecimento. Eu gosto muito de ler. É uma das maiores formas de obter conhecimento. Ler, eu assisto eventos, participo de congressos, procuro me atualizar, vou a eventos, procuro conhecer pessoas e ouvir histórias.
Mas para ler, lembra que lá no primeiro bloco eu falei que eu não gostava muito de ler quando era garoto e depois eu tive um estalo. O que foi esse estalo? Quando adolescente, a minha mãe patrocinou um curso que eu achei que era uma perda de tempo, mas mudou a minha vida. Olha que legal. Um curso de leitura dinâmica, mais oratória com memorização. Aquilo transformou a minha vida. Porque a leitura dinâmica basicamente é uma técnica baseada em treino, onde de fato eu consigo ler 60 páginas com a mesma velocidade que você talvez leia 5 ou 6 páginas, com nível de compreensão superior. Então você lê isso muito rapidamente e absorve o conteúdo de forma muito firme. Então eu leio facilmente entre 50 e 100 páginas de documentos técnicos e livros por dia. Eu leio quase um livro a cada 2 semanas, de tudo que você puder imaginar. E todas as noites eu leio com meu filho antes de dormir. Mas aí são livros mais infantis, agora mais juvenis, Diário de Banana, coisas assim que são todos muito divertidos. Meu filho tem a coleção completa do Diário de Banana. Eu li algum deles com ele. Estar junto, né? Lendo junto, isso é fantástico. Muito bom. E aí eu lanço mão da oratória. Bacana. A oratória não veio só para me ajudar a falar em público. Veio para, na hora que eu faço a leitura com meu filho, desde criança, fazer caras, bocas, entonações e trazer emoção para aquela conversa, para aquela história. Me lembro dele muito pequeno, antes da pandemia, na livraria da Vila, lá no shopping. Eu sentado lá na área Kids, nós pegávamos alguns livros, ele pequenininho sentava no meu colo, eu começava a ler ali com ele, várias crianças se juntavam achando que eu era o contador de histórias. Mas eu não podia parar o que eu estava fazendo, porque aqueles olhinhos brilhando eram incríveis. E assim são as pessoas que estão nos ouvindo hoje. Então a oratória me ajudou muito no processo de comunicação. Eu já sabia me comunicar, mas a oratória me ajudou com técnicas. E aí veio a memorização. Também são técnicas espetaculares, porque eu estou falando de anos 80. Nós já considerávamos nos anos 80 que o volume de informações que nós consumíamos era muito grande. Vocês não imaginam o que é o volume de... A geração analógica, né, que nós somos, absolutamente analógica. Vocês não imaginam o que representa o volume de informações que nós absorvimos por todos os canais que nós tínhamos acesso nos anos 80, comparado com o volume de informações que nós absorvemos agora. Por isso que hoje nós precisamos tomar muito cuidado com o volume e a qualidade do conteúdo. Essa relação, que nós consumimos. né, Zé Manuel? Essa relação. Só para não perder esse ponto que tu traz, que é fantástico, esse choque geracional da geração tecnológica, né, década de 60, 70, enfim, 80, inclusive, com a geração atual, que é a geração tecnológica, a geração digital. Fala um pouquinho dos aprendizados e do que se pode trazer dessa questão, dessa transformação cultural, né, dessa cultura organizacional, falando em termos das empresas, e, enfim, de uma forma geral também, versus a questão da inovação tecnológica. Quer dizer, é uma transição de geração, com muita tecnologia chegando, ou seja, com o estilo de vida mudando. Traz um pouquinho, até dentro da linha que você estava dizendo agora há pouco, nessa relação das gerações, sua com o filho, parabéns. Obrigado. Espero que tu tenha inspirado você, pai, com essa história do Zé Manuel, de sentar com seu filho, ler o livro junto com ele. Os meus filhos têm um livro de toda parte do mundo que eu ia, eu trazia um livro para eles. Criar, e eu aprendi dessa maneira, indo na biblioteca estudar. Isso. Hoje a gente tinha que ir na biblioteca para ler o livro e fazer o trabalho de aula. Exatamente. E aí por isso que eu li 3 vezes a coleção do Tex Willer, os gibis, os livros, ou seja, tem que voltar a ler, né? Mas fala um pouquinho dessa questão, dessa questão organizacional, transformação digital, transformação cultural versus a questão do desenvolvimento tecnológico, José Manuel. Esse é um assunto que me encanta muito. Alguns anos atrás eu tive um negócio focado em endomarketing e comunicação interna. Uma agência de comunicação, e nós descobrimos naquela época que nós éramos muito bons nisso, porque nós já havíamos conquistado alguns prêmios. Nós atendíamos algumas empresas muito grandes aqui e depois percebemos que estávamos atendendo empresas
que tinham cobertura global e na América Latina. Não é segredo, atendemos a Volvo, a Caterpillar, a Massey Ferguson, a Telefônica, a GVT, a Electrolux, empresas gigantescas com processos de endomarketing. E o endomarketing sempre vinha para promover uma mudança, um ajuste cultural, uma ressignificação. Por conta de algum grande evento, uma grande aquisição, juntaram muitas pessoas, ou temos um problema de turnover, absenteísmo, enfim, N razões. Preciso motivar o meu canal de vendas a obedecer um certo regulamento, então eu vou premiar essa turma, várias razões. Mas dentro desse trabalho, que foi muito prazeroso, foi um dos negócios onde eu empreendi, que me deram muita satisfação, nós tivemos que estudar a fundo o comportamento humano. E num determinado momento nós entendemos que alcançávamos o sucesso para os nossos clientes quando nós mesclávamos o entendimento do ser humano, do seu comportamental e do seu psicológico com processos de comunicação. Usávamos sim de storytelling, de muita comunicação, mas foi quando trouxemos psicólogos organizacionais para dentro do negócio, para poder entregar através de conteúdos lúdicos, através de formatos lúdicos, conteúdos técnicos. Um renomado psicólogo chamado Jerome Brunner diz que um conteúdo técnico entregue através de um formato lúdico tem até 25% mais chances de ser absorvido. E nós encapsulávamos todo aquele conhecimento técnico, e alguns muito técnicos, através de uma história muito agradável. Então, a habilidade de contar histórias é necessária para qualquer empreendedor, porque você precisa dar exemplos. A gente tem um exemplo do maior contador de histórias da nossa história, que também é o maior líder da nossa história, que conseguia conversar com as pessoas através das parábolas. Então, a história é uma forma muito boa de explicar. E agora, nós temos gerações diferentes. Eu lembro bem quando eu cheguei no mercado de trabalho. Ansioso, cheio de ideias, louco para transformar o mundo e já impactado por algumas novas tecnologias. O Telex havia sido lançado. Nós tínhamos a máquina de escrever e eu tinha um curso de datilografia. Resguardadas as diferenças geracionais, todas elas foram impactadas por novas tecnologias. Agora a geração Z, que está chegando no mercado de trabalho, chegou no meio da pandemia, agora muito impactada pela inteligência artificial. E a gente observa a geração Y, onde eu atuei fortemente com projetos de endomarketing para integrar a geração Y aos ambientes de trabalho, tinham características muito parecidas, assim como os millennials e eu Z, e eu X. Características muito parecidas porque as tecnologias elas podiam mudar, mas elas vinham existindo, sempre. O comportamento humano é muito parecido. Agora, se a gente voltar vários séculos ou milênios atrás, nós temos documentos que mostram lá na Inglaterra os jovens que estavam saindo da universidade só queriam saber de jogar xadrez e cricket. Olha só. E algumas José Manuel, se me permite, só para a gente conseguir finalizar esse bloco, a conversa está muito legal, e a gente retomar o próximo bloco contando dessa jornada, e já daí depois de mãos dadas, eu quero conhecer um pouquinho também como que chegou no mercado financeiro, na questão das fintechs, ok? Assim, só para a gente daí finalizar esse bloco e retomar o próximo. Já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras que podem acender muitas luzes aí na sua cabeça. Fica por aí que o programa Quebrando a Lâmpada volta já. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos recebendo o mente brilhante José Manuel Barbosa, da J17 Bank.
ficou um pouquinho algo para finalizar do bloco anterior, que você comentou lá de Londres. Puder finalizar esse fio condutor, que eu achei bem legal essa história. E em seguida a gente entra daí para a questão do... Quero saber como que chegou no mercado financeiro, nas fintechs, por favor. Perfeitamente. Estava contando a história sobre as diferentes gerações entrando no mercado de trabalho ou ingressando numa atividade produtiva, fazendo paralelos históricos, onde lá na Inglaterra, os adultos reclamavam que os jovens só queriam saber de jogar esse tal de xadrez. Parece hoje que a gente fala da criançada que não larga o celular e o Roblox. Relatos dos sumérios, onde os jovens só queriam saber de frequentar a praça e não se interessavam pelas artes. Esse formato dos choques geracionais está documentado há milênios. Isso vai continuar acontecendo, mas sempre será uma conversa interessante, até um quebra-gelo quando a gente se encontra e fala, hoje estava calor, né? Eu prefiro frio, que é muito melhor. Mas isso é muito bacana. Por isso nós temos que aprender. Eu ainda numa gravação recente comentei, eu sinto que nós erramos muito, porque eu leio muito conteúdo educacional, inclusive, de instrução, onde nós erramos, porque o que nós aprendemos com a entrada da geração Y no mercado de trabalho, poderia ter preparado ótimos protocolos de onboarding para a geração Z que acabou de chegar no mercado de trabalho, mas isso não aconteceu. Essa é uma longa conversa, mas a gente sabe que o RH é responsável por isso, o RH quer ser mais estratégico, o RH, além de ser mais estratégico, ele quer se envolver com isso, mas ele não é empoderado pelas empresas. Não está na estratégia, não é empoderar, é verdade. Não faz parte da estratégia da empresa investir nisso, então o empregado vai chegando e vai sendo jogado lá. E isso eu aprendi muito lá, entendendo o comportamento humano. Esses projetos de comportamento humano faziam parte de um grupo de empresas, eu fiz algumas aquisições de negócios. Numa dessas aquisições, adquiri uma empresa de software que fazia sistemas para bancos, fazia o sistema de pagamentos brasileiro, que é o chamado SPB, que todo mundo usa até hoje para fazer TED, Sim. para o HSBC e para outros bancos também, sistemas para correspondentes bancários. E aproveitei todo esse know-how, inclusive, para prestar esses serviços de marketing, publicidade e endomarketing para bancos. Naturalmente para o HSBC, aqui para o Paranabanco e para diversas outras instituições. Na lista tem um monte de gente, Banco RCI, que é Renault, Nissan, Banco Santander, entre outros eles. Então eu sempre tive muita proximidade com os grandes projetos desafiadores dentro desses bancos. Primeiro, entendendo as necessidades do alto escalão, em termos de dificuldades que eles possuíam com o middle management e com a base, para que, a partir desse formato, nós pudéssemos ajudá-los a executar uma estratégia. Então, o trabalho de mentoria que eu e mais algumas pessoas fazíamos para presidentes e diretores de várias instituições financeiras sempre esteve muito presente. E isso sempre me deixou muito próximo do mercado financeiro, principalmente com um perfil de aconselhador. E aí, no ano de 2017 ou 2018, eu entrei fortemente numa carreira de conselho. Já atuei como conselheiro muitos anos antes, mas ingressei fortemente. Só que aí a gente acaba tendo toda a curiosidade, toda a experiência, e muitas vezes a gente não consegue somente aconselhar, a gente quer fazer junto. Vamos na massa. Então, algumas posições de conselho acabaram se tornando em posições executivas para executar. Então, a gente separa muito no mercado a diferença do conselheiro e do officer. O conselheiro, ele é responsável por desenvolver a estratégia, e o officer, que é o Chief Executive Officer, o Chief Sales Officer, ele é responsável por executar aquela estratégia que foi definida pelo conselho. Então, normalmente, não sai da cabeça do CEO a estratégia que ele vai executar. Claro que nas empresas familiares isso tem uma dinâmica um pouco diferente, mas eu parto para a execução.
Então, da pandemia para cá, eu entrei fortemente nesse mercado, no mercado de capitais. A pandemia transformou fortemente o mercado banking no Brasil. O Banco Central criou vários projetos chamado Bacen+, depois ele mudou o nome para Bacen Hashtag, onde inclusive o Campos Neto teve um protagonismo muito grande com a sua equipe para simplificar o processo de concessão de autorizações bancárias, porque os bancos estavam concentrados numa minoria de empresários. Certo. Então foram criadas novas categorias, observe, algumas já existiam desde a década de 60 no regulatório, mas não estavam normatizadas. Então, algumas categorias de instituições financeiras foram normatizadas. Então, um pouco antes havia nascido o Nubank, que não é de fato um banco. Ele é classificado pelo Banco Central como uma fintech. Tá. É uma instituição financeira não bancária. Banco é banco, ponto final. Agora, existem outras instituições financeiras que fazem praticamente a mesma coisa que um banco faz, mas o patrimônio envolvido é menor, as garantias são menores e nem todo o escopo de serviço é o mesmo. Agora, a arquitetura de negócios dentro do mercado financeiro é muito complexa. Essa arquitetura é muito complexa. E o J17 é uma dessas novas instituições que recebeu a autorização no final de 2020, eu acompanhei de perto todo esse processo, e começou a operar, de fato, na metade do ano passado. Então, de 2020 até metade do ano passado, só investindo em tecnologia, em pessoas, em know-how, em autorizações, muita coisa envolvida. Na hora que ele começou a operar de fato, na metade do ano passado, que nós estamos experimentando um crescimento absurdamente grande, e ainda assim nós somos o menor de todos, porque nós somos um dos mais novos, nós já conseguimos, logo no final do ano passado, alcançar o equilíbrio financeiro. Olha só. O banco é um negócio muito rentável no Brasil, é um negócio que funciona muito bem. Agora estamos aguardando a liberação do Banco Central. Nós fizemos um pedido para uma nova autorização bancária, então nós vamos ter aí 2 modelos diferentes, e assim a gente vai crescendo com vistas a poder captar, receber investidores e talvez abrir capital lá na frente. Veja, nós somos um Davi contra Golias. Com pouquíssimos recursos, muito pequenininhos e sem a mesma verba de marketing que os grandes têm. Então, nós temos que utilizar de muita criatividade, muito talento, de bons parceiros e de muita estratégia, porque nós saímos de uma posição praticamente infinita lá no Google para as primeiras páginas. Então, nós utilizamos muita estratégia operação, velocidade, né? Interessante. Sim, mostrando reputação, legal, mostrando as ofertas. Nós temos um posicionamento muito relevante hoje no mercado. Entre as instituições de atacado que nós trabalhamos, nós estamos no top 5. Os maiores correspondentes bancários do Brasil de consignado, a maioria já opera junto conosco, ou tem uma fração da operação conosco. Nós temos uma posição hoje bastante relevante no mercado, e comparado com as outras instituições que começaram antes de nós, a nossa velocidade de crescimento tem sido muito mais rápida. Então, matematicamente, nós cresceremos mais rápido do que eles. Só que lembrando, o mercado hoje é diferente de quando eles começaram. Sim. E o mercado amanhã será diferente de quando nós muito começamos. rápido essa mudança, né, do mercado em si. Né? Muito acelerado. Sim. E eventos recentes que aconteceram, foi amplamente noticiado pela mídia, os problemas que aconteceram com a Sinqia, com a CIM, do desvio bilionário que aconteceu lá na BMP. Nós não fomos afetados por isso, a nossa governança de dados, tecnologia e regulatória é muito elevada, temos muito cuidado com isso, mas esse evento, ou esse conjunto de eventos, enrijece ainda mais os padrões de governança e de cuidado dentro do nosso mercado. É bacana, eu gostaria também, já que tu comentou sobre isso, falar um pouquinho aí, pelo menos ainda desse final do bloco, sobre a governança numa área financeira, numa fintech, que é super importante, mas que é necessária essa governança em todo empreendimento, essa organização, no governo, em todas as hélices, né? Empresarial, governamental. Se puder falar um pouquinho da questão da governança e também das fintechs,
quais que, além da J17, que vem se destacando aí nos últimos anos? Legal. Eu vou começar do final para o início, porque quando nós falamos em instituições financeiras, existem muitas categorias. É complicado para quem não é do mercado entender isso, mas eu vou descomplicar para você. Tá. Bancos são aqueles que você conhece, Bradesco, Itaú, Caixa, Santander, Banco do Brasil, os tradicionais. O banco ele é chamado de múltiplo. Ele pode fazer qualquer coisa, ter cartões, ter seguros, vender consórcios. Ele é uma mega mesa de produtos e operações e pode ter agências. Agora, quando nós vamos indo para a categoria das fintechs, nós temos as instituições de pagamento, como nasceu o Nubank. Instituição de pagamento não é banco. O Mercado Pago nasceu como instituição de pagamento, o C6 nasceu como instituição de pagamento e agora tem autorização bancária porque adquiriu bancos. Nós temos mais de 1.000 instituições financeiras no Brasil com níveis de governança diferentes e com autorizações diferentes. Por exemplo, a nossa autorização, que é uma sociedade de crédito direto, que é o menor nível regulatório que existe, nós só podemos emprestar dinheiro, podemos abrir contas, evidentemente, podemos emprestar dinheiro no limite do nosso patrimônio integralizado. Mais do que isso não podemos fazer. Não podemos ofertar investimentos, não podemos fazer câmbio, há várias coisas que nós não podemos ter. Agora, para poder fazer processos de crédito, nós vendemos o chamado consignado as a service. Então, vários produtores de crédito consignado que vendem ali pelo telefone, pelo aplicativo, na rua, com uma pranchetinha, utilizam a nossa infraestrutura bancária, por isso que é um modelo que a gente chama de barriga de aluguel e Bank as a Service. Não, bacana, que legal. E das fintechs, hoje a J17, então, embora ela é a briga contra Golias, que tu falou, e o Nubank, o Inter, são fintechs também? São fintechs, mas não concorrem conosco, porque nós somos um banco de atacado. Nós atendemos apenas outras fintechs que vendem produtos massificados para pessoas físicas. Se você tentar abrir uma conta lá no J17, não tem. Entendi. Então são projetos específicos para empresas que vendem produtos bancários massificados. Bacana. José Manuel, a gente está finalizando mais um bloco e queria ainda explorar um pouquinho mais sobre esse assunto no início do próximo bloco, sobre as tendências. Quais são as tendências aí para as fintechs e também trazer já quem sabe, uma alerta, né, ou até uma provocação sua para as startups que possam, né, desenvolver soluções para as fintechs. Pode dizer assim? Legal. Então, a gente está finalizando mais um bloco. Não sai daí para a gente retornar daqui a pouquinho para o último bloco do Quebrando a Lâmpada. O BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, atua há mais de 6 décadas financiando projetos que movimentam a economia e geram oportunidades nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O banco oferece crédito para diferentes setores, como na inovação e na tecnologia. É também um dos principais repassadores de recursos da FINEP, apoiando micro e pequenas empresas que querem crescer. No agronegócio, o BRDE apoia desde a compra de máquinas até projetos de integração lavoura-pecuária e agricultura de baixo carbono. Também há linhas de financiamento para energia limpa e sustentável, incluindo geração de energia renovável e iluminação pública. Indústria, comércio e serviços podem contar com recursos para modernização e expansão de negócios. E até o audiovisual tem espaço, com crédito para produção, distribuição e exibição de obras no país. Quer saber mais? Acesse brde.com.br. Estamos de volta ao último bloco dessa conversa espetacular com o José Manuel. Agora a gente vai falar sobre inovação e futuro. Mas vamos iniciar esse bloco, conforme a gente conversou anteriormente, né, José Manuel? Essa tua experiência e esse alerta sobre a importância da governança. Depois a gente fala das tendências, enfim, IA e outros assuntos associados. Legal, Gilles. Não existe futuro
tendências sem governança. Quando a gente fala de governança, eu vou trazer um assunto mais amplo que está em voga e não é uma modinha, que é o ESG, Environment, Social and Governance. Governança está ali dentro. ESG significa que nós temos que agir corretamente dentro das nossas empresas, cuidar das pessoas e cuidar do ambiente onde nós vivemos. As empresas, de fato, não levam isso a sério, porque é uma característica do ser humano já há muito tempo. Existe aquele ditado do índio americano que falava com aquele homem da estrada, o empresário das estradas de ferro, que desmatava e dizia assim: quando o último rio secar e a última árvore for derrubada, você vai perceber que não dá para comer dinheiro. E a gente tem que cuidar disso. Então, é um processo de evangelização. Então, nós começamos isso nos boards das empresas. A legislação e o regulatório já pega muito pesado sobre isso. Nós, como instituição financeira, temos que fazer a fiscalização prévia. Nós enviamos muitos relatórios para o Banco Central e nós não somos fiscalizados proativamente. Eles não vêm lá dentro do banco: deixa eu ver o que vocês estão fazendo. Nós já temos uma série de relatórios que nós temos que enviar e, numa eventual inconsistência, eles nos acionam pedindo esclarecimentos. Somos muito auditados também. Então, governança dentro do nosso negócio é algo inegociável, porque é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central, tem muito regulatório em cima disso, muita legislação, muitas resoluções, muitas instruções normativas, e a fiscalização ela é proativa, porque cada transação que nós fazemos, com diferentes periodicidades, elas são todas informadas para o Banco Central. Se alguém tentar fraudar o sistema financeiro nacional, em algum momento será pego, como aconteceu recentemente, ok? E acontece várias vezes, e vazamentos e problemas são comunicados instantaneamente ao Banco Central. Então, governança é uma questão pétrea e absolutamente negociável. E quando a gente entra numa empresa e vê ali o quadro missão, visão, valores, aí é a minha opinião particular. Não coloque lá que você quer ser uma empresa inovadora, que você quer ser uma empresa ética, que você quer ser uma empresa séria, ou que você quer ter governança, porque isso é o básico. Ponto de partida. Se você não tem isso, nem começa o seu negócio. Agora, escreva lá qual que é o seu propósito. Que impacto positivo você quer trazer na sociedade? Como é que você pretende impactar positivamente a comunidade onde você vive? O que você vai fazer pelas pessoas? Você vai ensinar? Você vai ajudar? Então, aí a gente tem um ponto de partida bastante importante. Sem governança, não tem futuro. E aí, quando a gente fala em inteligência artificial no nosso extremo aqui de tendências, todo mundo tem um medo de que a inteligência artificial se revolte contra nós e nos aniquile, né? Todo mundo anda vendo filmes demais. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque nós vamos colocar regras. Governança da inteligência artificial. Ainda na semana que passou, nós recebemos aqui em Curitiba, tivemos um bate-papo muito bom junto com o professor José Nascimento, o professor Paulo Fernando Silvestre, que é uma autoridade em inteligência artificial, onde nós debatemos sobre as questões regulatórias. As maiores instituições do mundo, institutos de pesquisa, já criaram protocolos de governança para inteligência artificial. A KPMG, a Deloitte, o MIT, a McKinsey, o IBGC aqui no Brasil, há uma grande preocupação do uso da inteligência artificial em diferentes camadas do negócio e por pessoas. Então, não é uma ferramenta desordenada. Há muito estudo, eu mesmo faço parte de vários grupos de estudo, por exemplo, do DRAX, que é a nossa criptomoeda brasileira. Não é uma cripto, ok? E também há discussões se vai utilizar o blockchain ou não, mas é a nossa stablecoin, por exemplo. E muitos grupos de inteligência artificial, desde a comunidade científica até ferramentas conversacionais, onde eu tive a oportunidade de ver algumas ferramentas onde você conversa por áudio com... Você não acredita que é um robô por inteligência artificial. Então, tecnologia vem sempre para resolver um problema, destravar uma restrição, remover uma barreira, para proporcionar algo muito bom na nossa vida. Posso dar um exemplo de uma inovação tremenda? O Band-Aid.
É verdade. Quantas pessoas deixaram de morrer por um curativo mal curado? Outra inovação incrível, só que toda inovação tem o seu preço. Você seria capaz de inventar um produto que revolucionasse a mobilidade global, mas que ainda assim matasse 1 milhão de pessoas por ano? Essa é uma pergunta complicada, mas esse é o automóvel. É o automóvel. Então, toda inovação, ela tem os seus benefícios, mas ela também tem os seus cuidados. Eu trouxe esse exemplo porque ele se compara muito à inteligência artificial. Todo mundo tem medo da inteligência artificial e deve ter mesmo. E vamos traçar o paralelo de inovação dos automóveis. Se for uma inovação desordenada, ela poderá matar. Eu sei que as comparações são completamente diferentes, mas fica a referência para a gente pensar. Esta inovação, qual é o impacto positivo e negativo que ela produzirá na sociedade? Não, é importantíssimo esse alerta. E a governança ela vem também para mitigar esses riscos. Sempre. Né? Para fazer um planejamento, para trabalhar, quem sabe, através da IA, uma simulação antes de lançar, fazer um MVP, ou antes ainda, fazer uma prova de conceito, a famosa POC. Eu vejo que tem muitos conceitos, muitos métodos e técnicas que visam essa mitigação e que, via de regra, muitas vezes não é implementado ou por desconhecimento ou porque é daquele jeito. A empresa, vou ser empreendedor, sai produzindo de qualquer jeito, às vezes não consegue fazer nem proteger a criação que ele teve, nem fazer lá proteger a ideia, né? E acaba, inclusive, gerando problemas em relação a isso. É verdade. A IA também, ela tem que estar, uma pergunta para ti, ela tem que estar sob o comando da IH, né? A inteligência humana tem que estar no comando, né, professor? Chamando de professor, mas enfim, José Manuel. A inteligência humana, ela tem que estar, de uma certa forma, à frente. Como que tu vê isso? Porque há um receio também da questão e tem comentários, né, notícias, que até dizem que a IA vai comandar daqui a pouco, daqui a um tempo vai comandar, fala da questão, né, dos humanoides, enfim. Como que tu vê tudo isso? E depois tem mais 2 itens ainda que o tempo urge também para a gente ouvir uma mensagem final sua também. Eu acho que tem muita coisa que nós ainda não sabemos, mas uma coisa é certeza. A velocidade das descobertas é cada vez maior. Os períodos de desenvolvimento de produtos e entendimento das novas tecnologias são cada vez mais curtos, mas nós ainda temos muito a aprender. Se nós observarmos algumas coisas que são habituais do nosso dia a dia, preste atenção, elas são muito novas. Há quanto tempo você tem um telefone móvel? 25 anos, no máximo? No máximo, né? Isso é algo muito recente. O telefone em si, quantos anos tem? A eletricidade, quantos anos tem? O automóvel, quantos anos tem? E ainda assim, nós não temos protocolos perfeitos de segurança com os automóveis. Nós temos ainda muito para aprender. Temos que reduzir o nosso nível de arrogância e soberba, achando que a gente sabe de tudo, e eu me assusto quando eu ouço fulano é PhD, especialista e mestre em inteligência artificial. Talvez os conceitos, sim, mas ainda não tirando o mérito de ninguém, ok? Mas a nossa civilização é muito nova. Nós temos muito pouca coisa documentada sobre o nosso aprendizado. É muito precoce traçarmos qualquer nível especulativo de entendimento do que poderá ser inteligência artificial. Nós ainda estamos no kindergarten, no sandbox, no parquinho de infância da inteligência artificial. E já percebemos que muitas empresas têm iniciativas, todas muito modestas. Aquelas que já conseguiram desenvolver ótimos produtos, a gente já estão colhendo benefícios, mas nós temos muito pouca coisa documentada ainda. As tendências são sempre positivas, por isso que nós não podemos parar de estudar. Você quer ler muito, faça a leitura dinâmica, vai te ajudar humano, bastante. né? É uma questão que eu ia te colocar, com certeza. Aprenda, ensina, seja curioso, vá
tem muito conteúdo bom na internet, muitas informações. Eu assino várias newsletters que eu recebo muito material da McKinsey, da Harvard Business Review, do MIT. Nossa, é tanta coisa que eu recebo. E tudo isso vai formando o meu entendimento. Mais os artigos científicos. Por quê? Vamos de novo esquecer da Gurulândia, ok? Quando eu vou nos artigos científicos, são várias pessoas que estão estudando aquelas teses, documentando, argumentando e sendo referendada e revisada por pares. Então, são experimentos de negócios, sociais, tecnológicos, científicos, com alto nível de maturidade. A gente tem que buscar esse tipo de entendimento, porque ele é absolutamente necessário, e nós temos isso para o negócio e para o empreendedorismo também. Que legal. Aqui já fica para você uma mensagem super importante do José Manuel. Ainda assim, eu vou pedir as aspas. Eu considerei essa última fala tua, aspas bem importantes. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem às pessoas, às startups, aos empreendedores, aos potenciais empreendedores, sobre o mindset, a mentalidade de solução de problemas. O que o José Manuel, o professor José Manuel, pode deixar para todos, mas especialmente para aquele jovem, para aquela pessoa que tem uma ideia, mas ainda não quebrou a lâmpada, José Manuel? Uma ideia que não produza um grande benefício na sociedade é só uma ideia. Para quebrar a lâmpada, ela tem que romper uma restrição. O exemplo que eu dou lá no Entre Drones e Dinossauros, no volume 2, estou no primeiro também, é sobre a invenção do elevador. Porque antes do elevador nós tínhamos a escada. A escada era muito boa, só que ela teve uma determinada restrição, porque depois ela começou a ser um obstáculo para alcançar andares mais altos e, inclusive, levar mobílias e equipamentos. Agora, imagina, nos anos 20, lá em Nova York, na expansão imobiliária, os arranha-céus só com escadas, prédios de 20 a 40 andares. Como é que os escritórios levavam aqueles arquivos de aço lá para cima? Não levavam. E aí instalou-se uma crise imobiliária nos Estados Unidos por várias razões, mas essa colaborou muito. E aí um austríaco chamado Otis, teve uma ideia genial. Eu vou lá numa feira de Nova York apresentar o elevador. Ele não inventou, tá? O elevador já existia desde a época dos romanos. Só que era considerado algo que não era seguro. Mas ele desenvolveu um sistema com correias, cordas e freios, que apresentou naquele evento de Nova York e revolucionou a construção civil e permitiu a expansão do mercado imobiliário americano nos anos 20. Ele canibalizou a escada? Não, ela continua existindo como um método de contingência até de emergência. Mas o elevador resolveu muito bem o problema. Desde o elevador, surgiu alguma nova restrição? Não. Então não há espaço para inovação. Há espaço apenas para melhoria contínua. Elevadores mais rápidos, mais modernos, com música, panorâmicos. E tudo mais. Mas enquanto não existir uma outra restrição, o elevador não carece de inovação, só de melhoria contínua. Então essa é a história de quebrar a lâmpada. Otis pegou um negócio super antigo que já era desenvolvido e utilizado pelos romanos, quebrou a lâmpada. Ele removeu a barreira. Esse é o exemplo. Tem muitas histórias inspiradoras, mas você tem que produzir um resultado absolutamente relevante para ser relevante. Fantástico. Eliminar as restrições, os obstáculos, quebrar a lâmpada, mesmo de uma ideia que já existia anteriormente. Fantástico. José Manuel, muito obrigado pela sua entrevista. Para a gente finalizar, deixa como as pessoas te acompanham nas mídias sociais, no LinkedIn, por favor. Legal, você me encontra no LinkedIn, que é a rede que eu mais estou ativo, como José Manuel Catarino Barbosa, e no Instagram, josemanuel.com.br. Muito, muito obrigado, merci beaucoup, e vamos voltar, continuar conversando. Certamente você tem outras jornadas, outras experiências, que certamente a gente pode marcar aí um outro bate-papo no futuro próximo, para você também nos ajudar a inspirar as pessoas a resolverem problemas e a serem felizes, que é o propósito principal. Muito obrigado pela tua presença aqui, tá bom? Muito obrigado. Esse é o objetivo, estender a corrente do bem para que possamos todos juntos proporcionar um grande impacto. Bacana. E assim encerramos mais um episódio do Quebrando a Lâmpada.
Agradecemos demais ao nosso convidado José Manuel Barbosa e a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa é um oferecimento do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e do CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar nosso canal no YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio e continue pensando fora da caixa, inovando, quebrando a lâmpada e resolvendo problemas. E o principal de tudo, que é o propósito desse programa, que você lá no final, com satisfação pessoal, seja muito, muito feliz. Muito, muito obrigado pela sua audiência. Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza